Olá, tudo bem? Estou de volta com mais informações para você. Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Vocês já ouviram falar de leishmaniose, leptospirose, raiva, escabiose, toxoplasmose, tuberculose e brucelose? Mas é doença, né, minha gente? Mas o pior você não sabe. São os riscos e perigos que essas doenças podem causar, também nos seres humanos. E para falar sobre essas principais zoonoses, estou recebendo no programa de hoje o médico veterinário e professor da FASB, Rodrigo Carneiro. Bom dia, professor Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é zoonoses. Zoonose é toda doença, né, que pode ser transmitida do animal para o homem, assim como também o contrário, né? Quando a gente vai classificar uma zoonose, ela pode ser classificada como uma antropozoonose ou uma zooantroponose. A antropozoonose é uma doença que passa do animal para o homem, né, que são as mais conhecidas. A zooantroponose é quando passa do homem para o animal, ou seja, o animal também, né, tem a capacidade, o homem também tem a capacidade de transmitir uma doença para o animal, né, então ela precisa ser classificada. As mais conhecidas são as antropozoonoses, que é quando um animal transmite uma doença para o homem. E quais as principais zoonoses, professor? Olha, tem as zoonoses que são as zoonoses mais comuns, né, que não tem uma morbidade ou então uma letalidade alta, né, que é de fácil tratamento, como você citou, a escabiose. Né? A escabiose é uma sarna, tá? É um ectoparasito que é transmitido do cão, na verdade ele fica no cão e pode passar para o ser humano, né? A Sarcoptes scabiei. É de fácil tratamento, uma pessoa quando pega a escabiose, né, é uma doença que incomoda, mas vai ser de fácil tratamento. Só que tem aquelas que tem uma gravidade um pouco maior, né, e que além de ter uma morbidade grande, pode trazer, né, pode ser letal. É o caso da raiva, que é 100% letal, né, que é muito grave, leishmaniose, doença de Chagas, né. E tem as emergentes, né, como chikungunya, né, Zika vírus, que são transmitidas pelo mosquito, né, Aedes aegypti. E como essas assim como a dengue, né? E como essas zoonoses são transmitidas? Bem, a raiva é uma doença que a principal de todas, né, por causa do seu nível de letalidade, 100% letal. A raiva é transmitida sempre de um mamífero para outro. Nós temos raiva bovina, né, temos a raiva transmitida pelos morcegos, mas o mais comum é a raiva canina, né? Então, ele é um lissavírus que acomete o sistema nervoso central, e na sua fase, que é chamada de fase furiosa, o cão, ele ataca o ser humano, né? Meio que de uma maneira inconsciente. E aí transmite o vírus através da mordida. A inoculação da saliva com o vírus na corrente sanguínea faz com que esse vírus chegue até o sistema nervoso central, fazendo com que o ser humano, né, seja acometido da doença. Professor, e quais os tratamentos para estes casos? Existem medicamentos acessíveis para essas doenças? Olha, no caso da raiva, ela é 100% letal, tá? Quando uma pessoa já foi vacinada, né, com a vacina da raiva, ela fica protegida, né? Existe o soro, né, o soro antirrábico, que quando uma pessoa está desprotegida, ou seja, ela nunca recebeu uma dose da vacina, ela é mordida por um cão que não sabe a procedência, então você vai para o posto de saúde, né, recebe o soro antirrábico, e esse soro, antes do vírus chegar, né, na região do sistema nervoso central, ele pode, né, debelar o vírus. Uma vez chegando no sistema nervoso central, a doença é incurável, né, 100% letal. No caso da leishmaniose, que é veiculada pelo Lutisomia longipalpis, que é um mosquito flebotomida, existe tratamento, né, mas geralmente ele deixa sequelas, né, sequelas hepáticas, sequelas renais, sequelas cutâneas, e o tratamento é feito à base de antimicrobianos, né, antimicrobianos e quimioterápicos. Não quimioterápicos, né, utilizados para o tratamento do câncer, mas quimioterápicos utilizados com a finalidade de tratar o protozoário, né, porque na verdade o mosquito ele transmite um protozoário. Né? Professor, quais os cuidados que as pessoas têm que ter com essas doenças? Bem, no caso da raiva, né, o cuidado deve ser vacinar o cão, né, qualquer animal doméstico, né, felinos, caninos, né, o próprio, quem tem fazenda, né, os bovinos devem ser vacinados também, apesar que o bovino, ele não apresenta aquela fase furiosa, né, de atacar um ser humano, mas deve ser vacinado também.
Né? Porque você vacinando o animal, você não corre risco, né, de receber uma mordida e ter inoculação do vírus, né, em você. Em ambientes rurais, tem que se fazer o controle dos morcegos hematófagos. Né? Os morcegos frutívoros, né, eles não fazem, frugívoros, né, desculpa, eles não fazem a transmissão, porque eles geralmente só ficam, né, eles podem até transmitir, né, mas é mais difícil ele ir lá para atacar um ser humano. Né? Agora, os hematófagos tem que ser feito o controle com pasta vampiricida, chamada de pasta vampiricida. Né? Você pega um morcego hematófago, passa a pasta vampiricida no seu dorso, ele vai até a caverna. Os morcegos, eles têm os hábitos de se lamberem. Né? Então, aquele morcego que está com a pasta vampiricida, ele vai passar essa pasta vampiricida por lambedura para os outros morcegos. Essa pasta vampiricida contém varfarina, que é uma substância anticoagulante, que vai gerar nesses morcegos uma hemorragia interna, e aí eles vão, né, morrer. Então tem que se fazer o controle, né, desse morcego hematófago. Isso em ambientes rurais. Professor, como está o município aqui de Barreiras em relação aos casos de zoonoses? Bem, a raiva, apesar de apresentar alguns casos, né, é uma doença que está mais controlada. Né? O grande problema de Barreiras está sendo a leishmania, né, a leishmaniose, que é mais conhecida como calazar. Barreiras é uma zona endêmica, né, de calazar, né, de leishmaniose. Do ano de 2015 até 2017, né, dados do Centro de Controle de Zoonoses, o município de Barreiras sacrificou um grande número de cães, né, já passa de mais de 3 mil sacrifícios, né, de cães, por conta dessa doença. Né? Os cães, quando apresentam uma sorologia positiva para a leishmania, eles precisam ser sacrificados. Né? A doença de Chagas, a gente tem uma ideia de que zoonose é uma doença só transmitida de mamífero para mamífero. Na verdade, é de qualquer animal para o homem, né? Pode ser classificado como zoonose. E a doença de Chagas é veiculada pelo barbeiro, né? E transmite um protozoário, o Trypanosoma cruzi. E Barreiras também é uma zona endêmica para a doença de Chagas. E é uma doença extremamente grave, né? Porque gera cardiomegalia, podendo levar os pacientes à morte súbita, né? Por conta dessa cardiomegalia, né? Então, o município de Barreiras tem essas duas doenças que precisa ser controlado, né, da forma mais rápida possível, porque é realmente uma zona endêmica. Então, os casos mais alarmantes aqui de Barreiras são essas duas doenças, leishmaniose e Chagas? Leishmaniose e Chagas. Chagas. Professor, e qual o papel do Estado na prevenção? Bem, o Estado, ele precisa, no caso da raiva, né, fazer as campanhas de vacinação, né? A campanha de vacinação não leva em conta a vacinação humana, né? A vacinação humana é somente para profissionais que estão expostos ao risco, né? Como médicos veterinários, biólogos que trabalham em centro de controle de zoonoses, mas sim a vacinação dos cães, né? Dos cães domiciliados. Então ele lança campanhas trimestrais ou semestrais para vacinação. A última vacinação de raiva canina aqui na região oeste aconteceu há 2 semanas atrás. Né? Então quem tem seu cão, obrigatoriamente precisa vacinar contra a raiva. Né? Porque mesmo que seja um cão muito domiciliado, que não tem acesso à rua, corre o risco, né, dele ter a transmissão, dele contrair raiva por mordedura de um outro mamífero. Então ele deve ser vacinado para evitar que ele contraia a doença. No caso da leishmaniose, o controle tem que ser via conscientização dos proprietários, né? Por exemplo, o uso de coleiras carrapaticidas à base de deltametrina, né, para controlar o mosquito. Porque o mosquito, uma vez não tendo acesso ao cão, né, porque a transmissão é feita de que maneira? O mosquito Lutisomia longipalpis, ele pica o cão, depois ele vai no ser humano e consegue transmitir, né, o protozoário Trypanosomida, né? Então, o controle principal é o uso da coleira, que impede, né, o mosquito de ter acesso ao cão e daí contrair o Trypanosoma, né? O protozoário, no caso. A vacina para a leishmaniose, ela existe, né? Ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura também, só que não é uma vacina que o governo, né, cede gratuitamente. Então, os proprietários, né, os tutores de cão, eles precisam também, se quiser ter um controle mais efetivo, vacinar esses cães para evitar que esses cães contraiam, né? Ou sejam vetores da doença, né? Porque os cães, eles podem ficar sintomáticos da doença ou assintomáticos, né?
Então, muitos cães, às vezes, são portadores do protozoário, mas não desenvolvem a doença e o proprietário nem sabe. Então, quando é feito aquele controle pelo Ministério da Saúde, de ir nas casas, coletar o sangue do cão, para fazer a sorologia, né, para identificar se aquele cão está com calazar, às vezes o proprietário nem sabia que aquele cão, né, era vetor, ele era portador da doença. Esse caso da vacina, a gente entra em uma discussão um pouco delicada, porque uma vez que um indivíduo, né, um organismo, ele é vacinado, ele cria anticorpos para a doença. Então, quando é feito um inquérito sorológico, né, em um município, para saber se aqueles cães estão com calazar, aqueles cães que já foram vacinados, eles vão apresentar anticorpos para a doença. Então, a sorologia vai dar positiva sem o cão estar doente. Na verdade, vai dar positiva porque ele foi vacinado. Né? Então, tem uma vacina hoje, né, chamada de Leishtek, que ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, onde, quando o proprietário ele vacina o cão com essa Leishtek, ele recebe um documento comprobatório de que aquele cão é vacinado. Se tiver um inquérito sorológico, né, aquele cão vai apresentar positividade para a leishmania, mas essa positividade é comprovada porque aquele cão é vacinado. Né? Então, muitos proprietários ficam preocupados de vacinar o cão, porque aquele cão vai ficar positivo para a sorologia. Mas ele é positivo para a sorologia não porque ele tem a doença, e sim porque ele foi vacinado. Então é uma questão delicada, é uma questão de conscientização, né? Você precisa conscientizar o proprietário de que ele precisa vacinar, de que ele precisa usar essa coleira, né? Porque é uma responsabilidade civil, né, de quem tem um cão também controlar essa doença, né? Para diminuir essa endemia no município. Professor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso agradeço. programa, trazer informações de interesse da população. Obrigado. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa de hoje, conversamos com o professor do curso de Medicina da FASB, Rodrigo Carneiro, que falou sobre doenças zoonoses. Então é isso. Ficamos por aqui e esperamos você no próximo programa. Beijos e tchau!